muita alegria estamos recebendo o senhor aqui, nosso presidente da Federação Espírita Brasileira. O senhor já vem com algumas conferências participando, inclusive fazendo várias conferências pelo interior. Este ano, acho que foi a jornada mais curta que o senhor fez, né? Porque o ano passado foi uma semana inteira. E esse ano foi um período mais curto. Foi somente Jacarezinho, Londrina, e aí veio para aqui. E nós somente temos que agradecer por essa sua participação e dizemos sempre, Godinho, onde a gente pede que vá, ele vai. Então vejamos, como presidente da Federação Espírita Brasileira, com a sua visão abrangente, como o senhor avalia o atual estado do nosso movimento espírita, nacional e internacional? Muito bem. É uma pergunta interessante. Eu gostaria apenas de ressaltar, porque o termo movimento espírita, ele é um termo abrangente, conforme sabemos que o movimento espírita é aquilo que os espíritas fazem da doutrina espírita. E hoje nós temos denominações variadas de espíritas por aí, esquecendo aquelas denominações que o codificador colocou, em especial do verdadeiro espírita ou espírita cristão. Então, o movimento espírita brasileiro federativo, que é esse que está organizado desta forma, eu diria que ele vai muito bem pelo seguinte: temos sim alterações normais de gestões que, quando acontece, há uma mudança, companheiros novos entram, mas nós temos verificado que mesmo essas alterações, elas têm sido feitas de tal forma que há uma continuidade. Não são pessoas novas que chegam, mas são trabalhadores da casa que já vinham acompanhando aqueles que deixaram os cargos e que os substituem num contínuo de trabalho. As dificuldades naturais que acontecem diante da conjuntura que tem no nosso país, um país continente, cada região tem suas peculiaridades e, naturalmente, as dificuldades de uma região nem sempre é da outra região, mas, de modo geral, eu diria que o movimento espírita está bem. Temos algumas federativas, principalmente no norte, que tiveram algumas dificuldades, mas foram dificuldades mais de ordem material. Questão de sedes que tiveram problemas e tiveram que reconstruir partes da sede. E isso trouxe algumas dificuldades. Mas o próprio movimento, observando isto, nós procuramos apoiar a estas federativas conforme a orientação do próprio Dr. Bezerra de Menezes, que diz que o mais forte tem que ajudar o mais fraco, não é? O mais inteligente, o menos inteligente. E essa solidariedade, aos poucos, nós vamos fazendo com que essas federativas se reergam. Eu falo das federativas, mas eu gostaria de ressaltar que o movimento espírita, na realidade, ele não é feito pelas federativas. O movimento espírita ele é feito pelas casas espíritas, pelos trabalhadores espíritas, porque são eles que dão a sinergia, são eles que fazem as tarefas, são eles que executam. O movimento organizado, as federativas, a FEB e os órgãos que fazem parte dessa constituição, são instituições que nós procuramos coordenar o trabalho que é realizado. Mas o movimento espírita mesmo é feito pelos espíritas e pelas casas espíritas. E nós temos observado um crescente, até porque hoje as atividades das áreas, elas têm realizado um trabalho, no nosso entendimento, muito eficaz, porque as áreas coordenadas nacionalmente, como regionalmente e estadualmente, elas têm realizado um trabalho muito bonito. Agora mesmo, nós estamos aqui porque a área de comunicação está atuando, né? Ela está realizando um trabalho. Você mesmo acabou de falar que está aqui desde manhã cedo, vai ficar até à tarde. Então você está realizando um trabalho que, no conjunto, ele agrega a outros trabalhos
E nós vamos ter um somatório de atividades que representam uma área, que é uma área transversal, como é a área de comunicação. Assim, nós temos as demais áreas, e todas elas ativas, né, procurando fazer com que o estudo, a divulgação, ela seja realmente efetivada com o trabalho que é realizado por aqueles que fazem parte das áreas. Então, eu diria, em síntese, que o nosso movimento espírita, graças a Deus, federativo, ele vai bem. Quando eu digo vai bem, não quero dizer que não tenha desafios, né? Porque isso faz parte do crescimento. Também, se não tivesse desafio, nós não cresceríamos. E é diante desses desafios que nós temos encarado como sendo oportunidade de crescimento. Toda vez que a gente vence esses desafios, o movimento ele fica mais solidificado, ele fica mais unido, ele fica mais agregado. E esse sentimento de estar juntos e unidos, unificados no mesmo propósito, ele vem cada vez mais estreitando esses laços, né, de união e de unificação. Realmente, quando a gente fala das áreas, a gente vê o intenso trabalho. E quando se fala de comunicação social, achamos assim tão espetacular, porque a gente se reúne na Comissão Regional Sul, por exemplo. Somos ali vários estados, cada um de nós trabalha dentro da área de comunicação de uma forma diversa, produzindo materiais diversos. Uns vão para os filmes, outros para os podcasts, outros para as entrevistas. Cada um tem a sua forma de produzir conteúdos. Isso mesmo. Mas uma coisa que nos preocupa, Godinho, é o seguinte: essa excessividade de interpretações que estão surgindo. E você citou que existem os espíritas de diversas frentes, dizíamos assim, e que se denominam dessa ou daquela outra forma, quando Kardec já estabeleceu os tipos de espíritas, né? Muito bem estabelecidos ali, mas nós inventamos outras coisas. E como é que a gente lida com tanta diversidade de interpretações, de práticas, que parece que às vezes vão minando todo um trabalho que nós procuramos realizar? O que eu vejo, Marlena, se nós estudarmos a doutrina espírita com a seriedade que ela exige, nós criamos uma convicção. Mesmo que apareçam essas interferências, nós analisamos e, ao mesmo tempo, temos uma prática à luz do Evangelho, que é a da caridade. Então, essas pessoas que se denominam com essas variedades todas, na realidade, talvez falte o estudo sério da doutrina, não é? Para que elas possam entender o propósito da doutrina. Porque o propósito da doutrina é o de Jesus, é que nós nos amemos mutuamente. É que juntos possamos ajudá-lo nesse papel de cristianizar a humanidade. Em momento nenhum, Jesus nos convidou a fazermos as coisas divididas. Tanto que ele citou a casa dividida, ela rui. Não é? Então, nós temos que estar atentos às observações do Cristo, dos amigos espirituais, que vem nos convocando, em especial o Dr. Bezerra, a esse propósito de realizarmos as tarefas unidos. Quando isso acontece, imagino eu, que nós elegemos companhias. As companhias espirituais são eleitas pelo nosso pensamento, pelo nosso comportamento, pelas nossas intenções. E a falange que trabalha para o Cristo, para o Ismael, elas são espíritos que estão trabalhando com um único propósito. É o propósito de nós estarmos unidos e unificados. Tanto que no Livro dos Espíritos, fica fácil até pesquisarmos, é o último parágrafo do Livro dos Espíritos, na conclusão. Esse parágrafo ele vem dizer assim: se nós quisermos saber os amigos espirituais que nos fazem companhias, nós devemos observar que os espíritos, estes que são superiores, que trabalham na falange do Cristo, eles não se coadunam com os ódios dos partidos.
Olha só. Por quê? A doutrina, ela nos convida a nos unirmos. Não é fragmentar, não é partir, não é segmentar. E toda vez que nós inventamos denominações ou criticamos uma doutrina que ela precisa de alteração, etc., é porque nós não compreendemos isto. Certa feita, passaram um desses vídeos e de uma dessas tendências espíritas, dessas denominações, e era um trabalho que estava fazendo, tinha um senhor, tinha um jovem. E ele introduziu o jovem começou a falar. E o interessante, o jovem, em determinado momento, falou assim, que ele não admitia, tinha que mudar a doutrina, porque ele não admitia ter escolhido, antes de nascer naquela família, na família que ele estava. Aí eu observei, digo, gente, ele não compreendeu a mensagem, não é? Porque, naturalmente, nós nascemos e vivemos naquilo que é melhor para o nosso aperfeiçoamento. E a ideia dele era mudar a doutrina para atender o desejo dele. Foi um erro do alto no propósito existencial, segundo a interpretação. Então a gente observa que, às vezes, as pessoas estudam, mas não fazem a interpretação correta da doutrina. E, a partir daí, às vezes, com seus problemas, com suas dificuldades, querem mudar o que não é possível de mudança, que é a doutrina para atender às suas necessidades. Aí a gente vai convivendo com tudo isso. Graças a Deus, isto não faz parte, isso é importante frisar, do movimento espírita federativo. Não é que você não encontra isso dentro das federativas, das casas adesas, né? Todas elas trabalhando com um propósito. A gente conta isso fora de pessoas que se denominam espíritas e criam essas denominações. É por isso que nós sempre compreendemos que, às vezes, a pessoa adentra a doutrina, mas a doutrina não adentrou nela. E quando isso acontece, que não é suficiente adentrar e a doutrina entrar em nós, o bom é quando nós entramos, a doutrina entra em nós e depois ela sai de nós. Quer dizer, quando ela sai de nós, é sinal de que nós já compreendemos o propósito, que é justamente a prática da caridade. Fora da caridade não há salvação, não é? Esse é o lema do Espiritismo. E aí o que é que acontece? Quando nós observamos pessoas utilizando-se dessas maneiras e que não corresponde à caridade, está fora do propósito da bandeira do Espiritismo, porque ela nos convoca a praticar a caridade. Se eu não estou praticando a caridade, pode ser qualquer outra coisa, menos Espiritismo. Não é? E a gente convive com isso, respeitando naturalmente e tendo a oportunidade de praticar a caridade com a indulgência, não é? Ouvindo, entendendo, mas sem entrar em conflitos ou querer violentar consciências para que estas pessoas mudem as suas concepções, porque nós não mudamos ninguém. A própria pessoa ela vai cair em si em um determinado momento e ela vai se autocorrigir. Então é um processo, mas tudo são ondas. Observe que vem aquela onda, chega-se a um ápice, o tempo vai demonstrando exatamente. Né? Ele vai diluindo, e aí pouco ele vai sumindo e volta ao normal. E é uma onda atrás da outra, para que nós também possamos ter a oportunidade de exercitar caridade, né? Com os nossos irmãos. E de estudarmos mais, né? Também. Para sabermos realmente a argumentação, se for necessário, com o companheiro, e também para a própria convicção. Exatamente. Mas daí, nós gostaríamos agora de conversar sobre filmes espíritas. De uns tempos para cá, nós temos tido os filmes Nosso Lar, o Nosso Lar 2, tivemos A Vida de Chico, As Mães de Chico Xavier, O Mensageiro da Paz, trazendo a vida de Divaldo, enfim, todos esses tantos outros que nem citamos, né? Mas tivemos o documentário sobre Bezerra de Menezes, o Livro dos Espíritos, etc. Gostaríamos de saber como todos esses filmes
eles colaboram para a divulgação da doutrina espírita? Olha, Mariana, os filmes que estão sob a responsabilidade da FEB, porque muitos filmes aconteceram sem que a FEB estivesse com a responsabilidade dos filmes. Sim. Mas eles trazem, sim, uma grande oportunidade de divulgação, de difusão, porque a mídia do cinema, ela consegue em pouco tempo, através das imagens, sensibilizar, né, muita gente. Como, por exemplo, você falou Nosso Lar, nós tivemos o primeiro filme que a FEB ela investiu maciçamente, né, nesse filme, e tivemos o Nosso Lar. A ideia inicial era de que nós levássemos ao conhecimento da sociedade não um filme espírita, porque quando nós dissermos assim, esse filme é espírita, nós já reduzimos o público, porque quem não é espírita não vai querer assistir. Então, o princípio, ou os princípios universais que o Espiritismo traz, é o que nós desejamos colocar para conhecimento da sociedade. Porque são princípios universais, são dos espíritas, são de todos nós, são dos espíritos, na realidade. Então, o primeiro filme procurou-se, com base no próprio livro Nosso Lar, demonstrar como é essa passagem da existência para o retorno à vida espiritual. Como é que é sair daqui morrendo e chegando lá? É o mote do próprio livro. Mas o Nosso Lar trouxe, em síntese, eu diria assim, esse mote de conhecimento, para que as pessoas assistissem e dissem, puxa vida, eu estou aqui, amanhã eu vou desencarnar e chego do outro lado dessa forma, que é um exemplo, como se fosse um flash, uma foto de uma existência que passou pelas circunstâncias que o filme traz. O Nosso Lar 2 foi uma questão que ficou. Ah, tudo bem, eu já sei agora como é que a gente sai daqui para lá. Agora, como é que é de lá para cá? A gente vem de lá para cá. E aí o filme procura demonstrar que há um planejamento espiritual, dedicado, divino a cada pessoa, e que nós nascemos com propósitos, com responsabilidades, com compromissos assumidos. E o filme assim foi feito e mostrou-se à sociedade esta parte, que é justamente o retorno. Nós estamos em vista do Nosso Lar 3, porque houve interesse do parceiro que é a Disney, não é? Quem foi, no caso, a patrocinadora do filme, e eles se interessaram bastante que agora estamos trabalhando para o Nosso Lar 3, que é uma outra película que aí vai trazer para nós mais informações a respeito desses princípios universais que o Espiritismo nos traz. Nós estamos também, já tem interessados, estão trabalhando no livro Sexo e Destino, Voltei. Estamos também em conversações para um filme que atenda a infância e a juventude, com esse elenco de obras que nós temos para a juventude, né, e para a infância. Então, a FEB teve que criar um setor que nós chamamos FEB Cinema, porque não tínhamos experiência nisso, uma experiência muito incipiente, mas encontramos pessoas simpatizantes da doutrina, até espíritas, que estão muito vinculadas à sua atividade nesta área. E elas têm nos assessorado muito, nos ajudado nesse aspecto, para que nós possamos continuar. O que nós observamos é que se abriu uma oportunidade que ela não vai se fechar. Ao contrário, ela vai cada vez mais se intensificar pelo simples fato de que a questão do cinema, o que a gente tem observado, os temas de cinema que são colocados, eles estão praticamente saturados, porque é o mesmo. Você fala de sensualidade, sexo, você fala de conflitos de guerra, ficções científicas que levam também a você ir daqui a 50 anos, mas quando você observa o que se pratica,
É as mesmas coisas de hoje. As imperfeições, apesar da ficção, está te levando a um futuro de dezenas, centenas de anos. Então, isso, os que trabalham na área, eles estão observando que os filmes que têm como base obras espíritas, eles trazem uma outra faceta, porque eles trazem reflexões mais profundas, eles tocam nos aspectos éticos, morais, não é? De uma forma muitas vezes direta, mas também numa demonstração de uma realidade que está na nossa própria consciência. Mesmo que nós não acreditemos na vida após a morte, que nós não tenhamos de forma clara, cada um de nós traz na nossa consciência essa percepção de forma inata, porque a vida futura está em nós. Nós esquecemos, sabemos disso perfeitamente, por misericórdia do Pai, as existências anteriores, para que nós possamos, assim, continuar trabalhando no propósito da existência. Então, o cinema, ele traz-nos uma perspectiva muito grande. Os que são da FEB, nós temos um cuidado, desde o contrato, de fidelidade ao conteúdo da obra, com a licença poética que o diretor tem, etc., que tem que ser concedida, mas que não se desvie muito daquela essência que a obra nos traz. Então, nós temos tido esta parceria até com o Wagner, né, que tem sido o diretor. Ele é uma pessoa muito sensível, ele é espírita, ele tem conhecimento e colabora bastante, porque tem se percebido que durante as filmagens há muitas coisas que acontecem durante a filmagem, às vezes até para atrapalhar ou mesmo para que se evidencie a proteção espiritual durante os trabalhos. O que acontece quando um filme está para ser lançado e que ele é da FEB, o diretor sempre solicita que nós façamos uma conversa antes das filmagens com todo o elenco, seja eles os atores ou o pessoal que trabalha na logística, nos bastidores, porque nem todos são espíritas. A ideia é colocar mais ou menos todos com a cabeça na mesma página. Então, o filme é sobre tal obra. A gente dá um conhecimento da obra para eles, para que eles possam entender e entrar numa psicosfera semelhante, para que não haja muita diversidade. E isso tem trazido um resultado muito bom, porque os próprios atores e as pessoas começam a conhecer e a questionar muito sobre a própria doutrina, sobre a própria obra. E muitos deles se interessam, têm que ler o livro, porque eles são os atores e as atrizes, né? E eles têm que ler para ver o papel que eles vão representar. E nessas leituras tem trazido muitos deles a reflexões profundas. Então, você vê que a mídia cinema ela já começa a levar as reflexões e a divulgação desde aqueles que estão trabalhando no próprio elenco, né, para poder fazer. E, naturalmente, eles vão fazer as representações e levar à sociedade essa mensagem, que é uma mensagem que não estamos falando de ficção, mas nós estamos falando de realidades vividas e que as mediunidades abençoadas têm trazidas. Então, a gente faz a coerência no próprio contrato, é previsto, os roteiros antecipadamente são nos colocados para que nós olhemos o roteiro e verificamos essa coerência, né? Aprovamos o roteiro e acompanhamos também as filmagens, que oportunamente nós vamos no local ou no outro, que o próprio diretor nos convida, e nós participamos, vemos ali como é que é feito. E aí a gente também começa a ter uma interação mais direta com os atores, atrizes, que vão questionando. E durante as filmagens, tem muitas, eu diria assim, situações muito peculiares. Por exemplo, nosso Lá 2, em um determinado momento, o cinegrafista falou para o diretor, aquela atriz ali, ela parece que está incorporada. E realmente estava. Então ele foi, conversou com o espírito,
né, solicitando que ele tivesse paciência, que o trabalho e tal. Afinal das contas, ela deixou do transe, né, que ela estava em transe. Quer dizer, é uma médica, como todos nós somos, às vezes nem sabe, e durante um momento desse ela entra em transe sem saber. Até porque, como ator ou atriz, eles têm a sensibilidade muito aguçada, né? E eles representam, como ele diz assim, olha, nós temos uma regra para a gente. Enquanto a gente está filmando, nós estamos fazendo uma representação. Quando a gente sai, a gente tira aquele chapéu, bota lá, e a gente vai viver a vida da gente. Mas as personalidades são tão tocantes. Alguns incorporam. Que eles ficam muito. Você vê o filme Nosso Lar 2, aquele ator que fez o papel, que ele vai para um umbral, que ele não cumpre a missão, fez um papel muito bonito. Foi um sacrifício muito grande para ele, porque ele sentia ânsia de vômito, sentia mal para poder realizar o papel. E a gente sabe que tudo isso tem as influências, né? Mas, graças a Deus, foi vencido o trabalho, ele fez um papel muito bonito. E assim a gente vai construindo, e nós, na FEB, esta parte que nós chamamos de FEB Cinema, ela vai também se instalando, vai crescendo e, ao mesmo tempo, ganhando experiências para que nós possamos, aí no futuro, ter uma série de filmes a respeito. E eu vejo que é infindável, porque a quantidade de livros belos que nós temos. E o interessante, sabe o que é? Eles, quando lê as obras, eles dizem assim, gente, esse romance aqui de Emmanuel, o roteiro está pronto. Cada capítulo, ele diz assim, já é um roteiro. Então a gente observa que o autor já devia estar planejando tudo isso para que a própria escrita, a forma como fosse, atendesse a esse momento, não é? A questão de a mídia cinema, que à época as obras saíram e nem se pensava nisso, né? Então, vejamos, quais são os critérios, então, que a FEB estabelece para liberar direitos de livros para filmes? Porque você citou vários. Por exemplo, Voltei, né, que dá ali um filme fenomenal. Nós observamos, por exemplo, no Nosso Lar 2, que houve, assim, não somente uma continuidade do nosso lar dentro daquela continuidade estabelecida pelo espírito André Luiz, mas várias questões de outros livros foram colocados ali naquele roteiro. Você falou que o roteiro é visto com antecedência, os diálogos, né? Então, quando nós fomos assistir Nosso Lar 2, nós achamos algumas coisas assim fora do que a gente esperava, né? E, então, quais são os critérios que a FEB estabelece para conceder os direitos autorais para a realização dos filmes? E se você poderia nos dizer quais são esses parceiros que estariam interessados? Posso, sim, sem problema nenhum. Veja bem, os direitos autorais, sempre que alguém faz a tradução ou faz, no caso, um filme, a lei prevê que o direito autoral é daquela pessoa. Então, por exemplo, você tem uma obra em português, eu traduzo ela para o espanhol, a tradução em espanhol, o direito autoral é meu. Agora, eu vou fazer uma parceria com você, porque você tem o direito autoral da obra original. Então, dependendo do contrato que nós façamos, eu posso ficar com o direito autoral da obra em espanhol ou eu posso traduzir a obra e fazer a cessão para você daquele direito autoral da obra que eu traduzi. Então, esse é um dos critérios que nós da FEBS fazemos, não só na tradução de livros. A questão do cinema, existe sim também isso, o direito autoral, ele existe durante um período para que eles possam fazer a divulgação, colocar isso no cinema, seja no Brasil, no exterior, e depois de um certo período que o contrato prevê, o direito autoral passa a ser da FEB. Ou seja, aquela película, aquele filme fica a ser de propriedade da FEB. Então, esses são critérios que nós fazemos. Os parceiros, o que acontece para você fazer um filme, você precisa captar recursos.
E os filmes são de valores altos, dependendo do que você vai gastar, onde é que vai ser a filmagem, etc, etc. Bom, então isso faz-se um cálculo de quanto é aproximado o filme, busca-se a Lei Rouanet para poder fazer isso, e quem faz, no caso, é o produtor, é o diretor que busca isto. A FEB cede os direitos, faz tudo isso, mas ele é que sai atrás dessas coisas, porque esse é o ambiente de trabalho, e melhor do que qualquer um de nós da FEB ou de qualquer outro, é eles que sabem como fazer. Então ele busca na Lei Rouanet, que a lei prevê, e busca parceiros, que pode ser tantos quantos contribuam para chegar àquele valor. Então, hipótese, se você tem um valor X e tem apenas um que vai bancar tudo, pronto, o filme está pronto, porque este um vai bancar o valor X. Mas, às vezes, você tem 2, 3, 4 para chegar àquele valor X. Aí você capta esses recursos e, a partir daí, com o recurso pronto, você começa a planejar, a filmar, etc., para poder. E depois é feita a partilha, né, com a proporcional dentro do lucro que o filme tenha, com aqueles que participaram do trabalho. Então, os parceiros que nós temos hoje e que foi do nosso lar é a Disney. Né? A Disney se interessou muito, porque ela verificou que estas obras ela traz um conteúdo ético-moral. Um exemplo, você vê que a Disney tem essa tendência. O filme, que é um desenho, O Rei Leão, é um desenho para quem? Para criança, né? Mas todos nós viramos crianças, todos nós assistimos, os adultos, os pais, os avós, etc. Por quê? O desenho, ele traz, no fundo, um conteúdo ético, conteúdo moral, que toca não só a criança, mas os adultos. Então, ela busca esse nicho para sair dessa coisa que está saturada, que é a sensualidade, que é a guerra, que é a luta, que é essas coisas. E ela encontrou, nestas obras espíritas, que existe esta possibilidade de fazer diferente. Então, há um interesse grande, até no nosso Lar 3, né, que talvez o patrocinador seja a própria Disney. Se não for em total, será em grande parte, a maior parte dos recursos sendo dela. A FEB, ela entra nesse papel apenas com o direito autoral da obra e também essa questão das cláusulas do contrato que passa sobre nós para que nós possamos dizer o que é que nós desejamos. E uma participação que é prevista também em lei, né, daqueles que têm o direito autoral, dos resultados que aconteçam, dos lucros, aí vem um retorno para casa. Então, os patrocinadores, que são esses parceiros, são aqueles que se interessam. Já tivemos a Fox, lá atrás, também interessada, a Universal também já teve contatos conosco, e a gente vai encontrando esses parceiros. Você falou, por exemplo, nós temos Estação da Luz, que é um grupo de pessoas que fazem filme, que fez Dr. Bezerra, aquele documentário do Dr. Bezerra, que é um grupo lá do Ceará. Até esse grupo, quem pertence a ele é o senador Girão. Ele tem, com esse grupo, ele faz parte, né, dessa questão de filme. Foi ele, à época, que incentivou muito para que se fizesse isso. Se eu não me engano, as mães do Chico também. Mas desses filmes que têm saído, nem todos são da FEB. Mas a gente observa também que é o alto fazendo com que essas coisas vá chegando para que a humanidade e as pessoas vão tomando conhecimento. Tem aquele filme do Arigó, né, que também foi um documentário muito bem feito, né, que mostrando até, eu diria assim, um registro histórico, porque a geração da agora fala de Arigó, nem sabia como é que era, e o filme resgata isso e traz para que as pessoas tomem conhecimento. E, quando possível, o Allan Kardec, que também não foi da FEB, foi da obra feita pelo... esqueço o meu nome da pessoa que é o autor,
que também mostrou, não é? Kardec, mostrou a vida de Kardec, a biografia de Kardec, e que nós sempre estamos dispostos a colaborar como um parceiro apenas que pode dar uma orientação doutrinária, como é que é, e o que nós temos feito. É porque, assim, eu não sei como é que será o nosso Lar 3, quais livros, ou qual livro focará, mas nós vemos assim, você citou, que temos na literatura espírita uma riqueza extraordinária. Eu imagino Paulo e Estevão, mas assim, uma produção hollywoodiana. Porque, sim, Hollywood, o objetivo é ganhar dinheiro. Certo. E foca naquilo que eles acham que o povo gosta. E que vão descobrindo a pouco e pouco, como disse você, que o povo está saturado e quer outras coisas. Por isso a gente vê muitos filmes que falam a superação pela fé, a colheita da fé, a transformação pela fé. Então, eles estão mudando tudo isso. Mas, então, nós pensamos em um filme épico, mais de 3 horas, no mínimo, né? Paulo e Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia, todos filmes fenomenais. Exato. E então é nisso que a gente pensa e que tem que ter muita qualidade, porque nós vemos assim, doutrina espírita é um tesouro. Então, a qualidade deve ser excepcional. Às vezes, em alguns filmes que a gente assiste, dessa leva que a gente chama de filmes espíritas, que você explicou muito bem, não são filmes espíritas, mas a gente vê assim, se ressente de um pouco de qualidade. Né? Cinematografia não foi muito boa, o profissional não foi bem escolhido, né? E isso acontece fora dos nossos filmes também, né? Acontece. Por exemplo, Paulo Estevam, tem muita gente que já bateu a porta da FEB, mas nós sabemos que é a joia da coroa, como você falou. E isso é uma película que deve durar por menos isso aí. E é de milhões, talvez não de reais, de dólares. Porque é um filme que só se você pegar a primeira parte que fala de Estevão, já dá um filme de 3 horas. Só Estevão, que é a preparação para Saulo e Paulo. E aí, quando você pega a obra toda, Paulo e Estevão, ou é uma série... Faz trilogia ou mais do que isso. Mais do que isso, né? Para podermos levar. Agora mesmo, estamos aí trabalhando, vai sair Emmanuel, que deve ser uma série... porque questionou-se como é que poderia ser, a gente fala aí de há 2000 anos, fala de Chico, do mentor, aí teria alguma relação, aí nós falamos, tem sim, o próprio mentor do Chico, que é Emmanuel, ele foi um senador há 2000 anos, aí despertou os olhos. E aí como é que é isso? Foi o senador, foi o escravo, foi o sacerdote. E aí o Emmanuel, que deve ser uma série, já está aí procurando recurso, talvez já esteja chegando próximo à aquisição do recurso, ele vai tratar justamente dessas coisas, que aí vem demonstrar o quê? A imortalidade, a reencarnação, não é? As causas e efeitos de uma encarnação para outra, etc. Então, é uma riqueza enorme desses princípios universais e que Emmanuel vai trazer nessa série que provavelmente deva sair. Então, o trabalho ele está continuado, ele está cada vez mais sendo ativado, né? E nós estamos nesse caminho. Em breve teremos aí Emmanuel e estas outras obras que nós citamos, que vai cada vez mais. E a cada obra dessa que traz um sucesso, e aí nós agradecemos muito ao movimento espírita, porque o sucesso das 2 obras, dos 2 filmes, Nosso Lar e Nosso Lar 2, não dependeu de mídias externas. Dependeu da consciência e da união dos espíritas, que numa quinta-feira encheu os cinemas e que saiu na mídia, que nunca teve uma quinta-feira como aquela das salas cheias. E o que é que nós fizemos? Divulgamos. Aí vem a comunicação, não é? E a comunicação atuou, os espíritas responderam, e o filme chegou a quase 2 milhões, no momento em que o cinema
está voltando aos poucos, depois da pandemia, enchendo numa quinta-feira, numa sexta, no sábado, porque o que acontece é o seguinte, as salas abrem no fim de semana e, dependendo da frequência, o filme continua. Se não tiver, aí o filme ele para só naquela semana, porque eles visam lucro, uma série de coisas, né? E a presença dos espíritas, graças a essa conscientização, resultou nesse trabalho que eles ficaram muito satisfeitos, né? A Disney, porque não esperava ter essa frequência como teve, e assim nós vamos fazendo e esse trabalho divulgando para que nós possamos, com a nossa frequência também, dar essa firmeza da presença nas salas, nestes filmes, para que eles possam perpetuar durante alguns dias, semanas, e ter uma quantidade cada vez maior de pessoas assistindo. E depois vão para o streaming, né? Isso, então, nós esperamos que tenhamos bons filmes dentro dessa temática que nós dizemos da abrangência espírita, porque temos aí muita riqueza. Que sejam filmes muito bons em cinematografia, trilha sonora, porque o que dá alma para o filme é a trilha sonora, né? Você pega um diálogo assim simples, não vale nada, mas você coloca a trilha sonora, aquilo, né, realmente dá o tom especial. Então, presidente, com nossa gratidão pelo tempo que esteve conosco, que nos dedicou, deixamos o microfone à sua disposição para uma mensagem que queira dar aos nossos companheiros espíritas do Brasil e do mundo, porque é o canal FEP. É isso mesmo. Obrigado, Marlene. É uma oportunidade de uma conversa muito fraterna, alegre, e levarmos estas informações que nem sempre é do conhecimento de todos. Se eu puder dizer alguma coisa aos amigos e irmãos espíritas, é o que eu sempre falo, é um roteiro que eu tenho para mim, tem dado certo, é ter o Evangelho como roteiro em nossas vidas. A única maneira das nossas consciências ficarem muito tranquilas. Agora, para que isso aconteça, a ausência do mal tem que fazer parte das nossas ações. E nos momentos difíceis, dificuldades, qualquer questionamento que nós tenhamos, eu não digo dúvidas, porque como espíritas nós temos uma fé raciocinada e a dúvida não bate às nossas portas, porque nós temos confiança nos desígnios do Pai. É utilizarmos a prece como sendo essa fortaleza que vai nos dando cada vez mais energia e coragem para realizarmos o trabalho, as tarefas que estão sob a responsabilidade de todos nós. Que assim possa ser, que Jesus nos ajude a que cada um de nós realize a tarefa que lhe está conferida. Muito agradecida pela sua audiência, muito agradecida, senhor presidente. Obrigado, Mariana.